Bom, o tema de hoje do nosso quadro Vida Pet é um assunto que deixa muitos tutores de cabelos em pé, carrapatos. Quem já encontrou um desses bichinhos sugando o sangue do cão ou do gato, conhece a aflição desse momento. Para conhecer o que os carrapatos podem causar de ruim à saúde dos nossos pets, como preveni-los e até como removê-los corretamente, a gente vai falar agora com a doutora Silvia Angélico, médica veterinária e consultora aqui do nosso quadro Vida Pet. Bom, doutora, primeiro eu queria que a senhora contasse pra gente um pouquinho sobre o carrapato em si, o que ele é. Vamos lá, Stephanie, é sempre bom a gente conhecer o nosso inimigo, não é mesmo? Então vamos lá, o carrapato, bom, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um inseto, ele é um aracnídeo, ou seja, como as aranhas e os escorpiões. Ele é um bichinho muito antigo que já está no planeta Terra há mais de 90 milhões de anos. São 800 espécies já catalogadas de carrapatos, mas não são tantas espécies assim que nos preocupam, né? Na verdade, 2 a 3 espécies que já eu vou dar nomes. Ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta do sangue dos animais aos quais ele se adere, né? Sobe e gruda. E de todas as espécies, essas 800, 2 eu destacaria como as principais, que são o carrapato estrela, que é o carrapato encontrado no cavalo, que é um carrapato que ele tem uma forma bem pequenininha, mas ele pode crescer e virar uma uva e colocar muitos ovinhos no ambiente. E a gente tem o carrapato mais urbano, que é o carrapato vermelho ou marrom do cão, que ele é um carrapato mais encontrado mesmo nas áreas como a gente tá, Campinas, São Paulo, etc. Uhum. Boa tarde para a senhora, doutora. Eu, como tutor de 3 cachorros, apesar de não morarem comigo, já enfrentei esse problema em outras oportunidades, né? A gente ouve muito falar que o cachorro de alguém teve a doença do carrapato e a gente se preocupa com isso, mas como exatamente é essa doença, doutora? Vamos lá, Leandro, boa tarde para você também. Bom, o termo doença do carrapato geralmente se aplica mais frequentemente à forma mais comum das doenças que são transmitidas por micro-organismos que são passados pela picada do carrapato, que é a erliquiose. A Ehrlichia é uma rickettsia, é um micro-organismo muito parecido com uma bactéria. Ele é transmitido na picada desse carrapato mais urbano, que é o carrapato marrom ou vermelho do cão. Essa é uma doença muito frequente. Eu diria que toda semana eu sei de algum paciente que ou já teve ou acabou de ser diagnosticado com ela. Eu arriscaria dizer que 30% da população canina tem, já teve contato com esse micro-organismo ou já teve a doença antes. Os sintomas mais comumente associados à erliquiose vão ser, quando ela já está bem desenvolvida no animal, hemorragias que podem ser percebidas, por exemplo, por sangramento nasal, por petequias, que são pequenas bolinhas, né, de sangue bem pequenininhas na pele, como se fossem furadinhas de agulha. Mas, em grande parte dos casos, a doença é subclínica e o animal apresenta sinais um pouco difusos, como um cansaço, febre, falta de apetite, né, uma certa indisposição. Às vezes, alguma questão digestiva também. Existem outras doenças que o carrapato pode acabar causando, como, por exemplo, a borreliose, que é a doença de Lyme, embora ela seja mais frequente na América do Norte e nos países europeus. E aqui, para cães e gatos, também a anaplasmose e a babesiose. Bom, doutora, a gente já falou aqui em uma outra oportunidade, o tema do nosso quadro uma vez foi a coceira, né, dos animais, que pode ter inúmeros motivos, né? Pode ser uma alergia, enfim, mas também pode ser da picada do carrapato, né? Que pode causar bastante coceira. Nossa, total, Stephanie. Se o animal tem uma sensibilidade, se ele é alérgico, se ele tem aquela dermatite alérgica causada pela picada de ectoparasitos, que é o caso do carrapato ou da pulga, esses animais possuem salivas muito alergênicas, então ele pode desencadear uma picadinha de carrapato, pode desencadear em cães e gatos uma coceira duradoura e exacerbação e manifestação de diversos sintomas de alergia mesmo de pele. A coceira é uma delas, principal. Uhum. E doutora, a gente antes aqui de começar nesse quadro, no comecinho do programa a gente citou o tema do nosso quadro, dessa nossa conversa de agora, eu e a Stephanie, a gente conversava, né? Será que os gatos também têm esse problema? É comum nos gatos também aparecer carrapato? Olha, carrapato sim,
né? Os carrapatos também gostam dos gatos. A transmissão de doenças é um pouco mais incomum, mas pode acontecer também nos gatos. Então, a doença do carrapato é um fenômeno que a gente observa muito mais frequentemente em cães, mas os gatos também podem ter a anaplasmose, a erliquiose, e existe uma nova doença que começou a ganhar um pouco de atenção nos últimos 7, 10 anos, que é a citozoonose, que é transmitida por um outro tipo de carrapato e que pode gerar quadro neurológico até em gatos. Então, da mesma forma que os cães, a gente também tem que ficar de olho em carrapatos para gatos também. E como o tutor pode fazer para prevenir os carrapatos? Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo deve estar pensando, tá bom, mas o que eu faço? Como que eu vou remover se eu encontrar no meu animal? O que eu faço, né? Tira com uma pinça? Tem alguma forma mais correta de fazer isso? Perfeito, vamos lá. Bom, o carrapato tá aí, como eu disse, há 90 milhões de anos, né, Stephanie? Então ele não vai embora tão cedo. Como toda praga, a gente fala em controle. Não existe nenhuma medida que vai erradicar 100%, que vai evitar que o seu animal entre em contato com carrapatos. Eu diria que encontrar uma pulguinha ou um carrapato no seu pet é meio coisa de ter um pet. Em algum momento da vida a gente vai se deparar com essa situação, né? Por mais desagradável. Então, assim, reforçar a imunidade desse animal sempre, porque a gente sabe que o animal que não tem boa imunidade, que não está bem alimentado, bem nutrido, ele é mais suscetível a ter mais carrapatos e a desenvolver doenças transmitidas por micro-organismos na saliva do carrapato. Inspecionar, se possível, diariamente a pele desse animal, principalmente nas áreas que os carrapatos mais gostam de se aderir, que são as áreas quentinhas, então atrás da orelha, dentro das orelhas, em cima dos olhos, região da cabecinha, barriguinha, bumbum, virilha, carrapato, entre os dedinhos, carrapato gosta muito. Então, realmente olhar, procurar qualquer protuberânciazinha que você cutucar ela e aparecerem umas patinhas, pode ser uma larva, uma ninfa muito pequenininha de carrapato. E aí, na hora de remover, o tutor precisa ter um pouco de cuidado. Então, ele precisa pegar uma ferramenta, um pequeno fórceps ou uma tesoura de ponta romba, né? Que permita pegar todo o carrapato inteirinho, bem ali rente à pele, e aí ele tem que ir num movimento certeiro, remover esse carrapato de uma vez só. Tá? Sem ficar torcendo, mexendo muito, porque aí corre o risco de acabar partindo o carrapato no meio e deixando um pedacinho dele, como o aparelho bucal ou a patinha dentro da pele do animal. Isso gera inflamação e infecção. Depois que retirou o carrapato inteiro, precisa matar esse animalzinho, porque senão ele vai acabar indo para outro animal. Então, coloca num potinho com álcool ou coloca ele numa água fervente, alguma coisa como você achar, enfim, preferível matar o carrapato. E aí precisa desinfetar a região que ficou onde o carrapato estava aderido. E vocês sabem muito bem, né? Toda pet shop tem uma série de produtos aí para ajudar no controle dos carrapatos, tornar os nossos cães e gatos menos atraentes aos carrapatos também. Uhum. E doutora, chegou uma pergunta aqui de ouvinte. A Elizabeth Vital, ela pergunta o seguinte nos comentários do nosso YouTube, da nossa transmissão em vídeo. Ela falou o seguinte: boa tarde, é verdade que os pombos e pardais podem trazer pulgas e carrapatos para o nosso quintal? Olha, na verdade, as aves podem ser transmissoras, sim, de micro-organismos e até doenças mesmo para os nossos animais de estimação. Eu acho que os pardais é menos provável, mas as pombas, né, em geral, elas são vetores de algumas doenças, por exemplo, doenças fúngicas em gatos, que são doenças preocupantes de pele. Então, realmente, podendo limitar o contato direto do seu pet com essas aves urbanas, né, principalmente essas que vivem em situações mais insalubres, como a pomba, é preferível. E aí, doutora, tem algum recadinho final? A senhora que costuma, né, trazer, deixar uma dica lá no seu Instagram? Vamos lá, sim! Então, para quem prefere ou adotar ou complementar o protocolo contra carrapatos com alguma medida natural, eu sempre gosto muito desse lado também, existem algumas orientações, algumas dicas que ajudam bastante. E eu estou subindo essas dicas para os stories da minha página no Instagram, que se chama Cachorro Verde, para vocês conferirem para cães e para gatos medidas naturais que auxiliam no controle e prevenção de carrapatos. Tá certo, doutora Silvia Angélico, muito obrigado aqui pelas dicas, por responder as nossas dúvidas e também dos ouvintes. Muito obrigado aqui mais uma vez nesse papo nosso semanal. Boa semana para a senhora, muito obrigado, até mais. Boa semana a todos e muita saúde para os pets de vocês. Até a próxima quarta. Até semana que vem, doutora.